Boa noite, meu nome é Luana Daniele de Castro, meu RA é o 11094514. Estou gravando esse vídeo dia 26/7 de 2021, às 19h02 da noite. Não tinha QR Code nessa aula, então vamos começar. Então, na atividade de hoje eu vou fazer uma análise do artigo Investigation of Load Direction on the Compressive Strength of Additive Manufactured Triply Periodic Minimal Surface Scaffolds. Então, vou falar um pouco da relevância do tema, do desenvolvimento, solução, resultados, exemplos de aplicações e testes, né? Então, traduzindo, fica a investigação da direção da carga na resistência à compressão de andaimes de superfície mínima triplamente periódicos fabricados aditivamente. Então, a relevância do tema é que mostra como a manufatura aditiva é diversa, né? E pode ser utilizada para diferentes aplicações. Mostra que a direção da carga aplicada e as superfícies mínimas triplamente periódicas, né, que é o TPMS, que no caso é a geometria interna da peça, tem um efeito significativo nas propriedades mecânicas das peças. E são fatores que devem ser levados em consideração antes da impressão. No caso do artigo, né, ele trata do andaime TPMS e ele mostra que a orientação da fabricação afetou a resistência, a compressão e o módulo de elasticidade dos andaimes. E aí isso mostra, né, que é a importância de considerar essas propriedades nas estruturas de andaimes produzidos por manufatura aditiva. Então, no desenvolvimento, o trabalho ele vai investigar o efeito da direção de carregamento combinada com o tipo de andaime TPMS, né, na resistência à compressão. E foi realizado um planejamento fatorial completo de experimentos, né, o DOI, para investigar o efeito dessas variáveis de controle. Então, as variáveis de controle foram o tipo de andaime, né, que trabalhou com giroide, primitive e diamond, e a direção da carga, que foi 0 e 90 graus. E as variáveis de respostas foram a tensão máxima e o módulo de elasticidade dos andaimes. Então, foram produzidos 6 tipos de andaime, primitive, giroide e diamond, e as propriedades deles, né, foram analisadas, né. E aí aqui tem os parâmetros usados, né? Então, o tipo de geometria, as dimensões, o tipo, né? E a fração, volume, fração. E aí o material utilizado foi o ABS, por ter um baixo custo, né? Alta tenacidade e rigidez, e por ser um material que permite uma possibilidade de modificação. Então ele se torna adequado, né, para aplicações que exijam um gerenciamento térmico, enfim. Aí aqui tem as informações do ABS. Tá. Então, a solução, né, aqui mostra as 3 amostras, né, produzidas. Então, o A é a primitive, a B é o giroide, o C é o diamond. Deixa eu tirar. Então, a parte de cima é no CAD e a parte de baixo é a peça impressa, né. E aí, assim, foram feitos testes de compressão nas amostras de 0 a 0 graus e a 90 graus, né, de rotação em torno do eixo X, e a tensão foi determinada considerando a área da seção transversal. E aí aqui, né, mostra o tempo de suporte de produção do suporte e a quantidade de material, né, em centímetros cúbicos. Essa análise, né, ela foi feita com DOI, né, conforme eu já tinha mencionado, então resultou em 18 experimentos, foi feita análise de variância também, pela nova.
E aí aqui na tabela 4 a gente vê que o Primitive foi o que usou menos material e foi feito em menos tempo, em comparação com o Diamond, que foi o maior tempo e consequentemente, a maior quantidade de material, né? Aí aqui a gente tem as figuras 2 e 3, né, que mostram as curvas de tensão da deformação dos testes de compressão, na direção de carregamento de 0 e 90 graus. Então, por essas imagens, a gente consegue ver que o andaime Primitive, ele atinge a maior tensão antes do colapso, né? E os andaimes Gyroid e Diamond tiveram um comportamento semelhante, né? E a tensão máxima é maior na direção de carregamento de 0 graus para os dois, para todos os três. Aí na tabela 5 a gente tem a tensão máxima resultante e o módulo de elasticidade. E aí a gente vê que o andaime Primitive, ele apresenta uma tensão máxima maior no ensaio de compressão, e os outros dois, eles ficam bem mais fracos do que o Primitive. Aí aqui na figura 4, a gente começa a ver que em 90 graus começa o início de trincas e tem uma redução da tensão máxima. Na tabela 6 ele mostra a nova, né? E ele indica que ele mostra aqui que o valor F mais alto é para o tipo... Mostra que o tipo de andaime é o parâmetro mais influente na determinação da resposta, né? A gente consegue ver pelo valor F mais alto. Aí na figura 5 a gente tem o gráfico de interações, né? Então, ele mostra as interações através do paralelismo ou não das retas. Então, quanto maior a diferença de inclinação das linhas, maior a interação, né? E aí a gente vê que o efeito de interação entre o tipo de andaime e a direção de carregamento é mais forte para o Primitive, né? Então, a gente consegue ver aqui pela imagem. Aí, passando aqui na tabela 7, ele mostra que o tipo de andaime, a direção da carga e a interação do tipo de andaime e direção da carga tem valores de P abaixo de 0,05, né? E isso mostra que todos têm significância estatística no módulo de elasticidade. Aí na figura 6, a gente vê que o efeito de interação é mais significativo para o andaime Primitive e mostra que a direção da carga combinada com o tipo de andaime ele quase elimina o comportamento anisotrópico, né, da orientação da camada da FDM. Aqui é o resultado final, né, do teste de compressão nas direções de carregamento 0 e 90 graus, e aí a gente vê que o Primitive é o único que sofre um colapso estrutural total, né, no final do teste de compressão. E os andaimes Primitive e Gyroid, eles apresentam comportamentos de fratura diferentes em diferentes direções de carga, né? E o Diamond não. E o Gyroid também tem diferentes estados finais em diferentes direções de carga. Aí, por fim, exemplos de aplicações e testes, né? A gente vê que esse tipo de análise pode ser feito para qualquer peça que vai sofrer algum tipo de compressão ou alongamento, né? Então, eu coloquei como exemplo molas, tubos, mas pode ser qualquer tipo de material que vá sofrer algum alguma força, né? Então, dá para fazer essa simulação e ver qual é a estrutura mais adequada, né? E quais os parâmetros mais adequados para impressão, né? De acordo com o uso final da peça. E acho que é isso.